Olha, que aproveitando sobre isso, Diga. diga aí pra mim, quais são os melhores jogos que você já jogou Certo. e o porquê que eles são os melhores pra você? Cara, é sempre uma pergunta difícil, porque, cara, eu tenho meus jogos preferidos, né? De cara eu vou citar um, que se a câmera pegar aqui, eu já tô com a camisa aqui, ó. The Last of Us 2. Eu vou colocar ele como número 1, Edgar, por quê? Ele é um jogo que ele tem um lado cinematográfico muito forte, sabe? Ele é um dos poucos jogos que ele faz você jogar com a vilã do jogo. Por quê? O primeiro jogo, Isaac, The Last of Us 1, ele conta a história, é uma história meio de pai e filho, sabe? O Joel, ele encontra a Ellie tá sozinha no mundo, e ele começa a acompanhar com ela. E aí chega um dado momento que os caras querem pegar essa Ellie para fazer uma cirurgia, para trazer uma vacina pro povo. O que acontece? Ele mata o médico. Ele fala, não, você não vai fazer isso. Só que o médico, os roteiristas do jogo disseram o seguinte, mas peraí, ele matou esse médico, mas esse médico, vamos colocar uma história para ele? A filha dele agora quer vingança. A filha do médico, que não existia no primeiro jogo. E você joga entendendo tudo que a moça passou, Edgar. Tudo. Ela sofreu com a perda do pai. Ela nutriu um sentimento dentro dela. Pô, alguém assassinou meu pai. E o mais interessante é que no jogo número 2, que é esse da camiseta, você vai ter um confronto com a Ellie do primeiro jogo e com a vilã, uma contra a outra, cara. É muito interessante. Claro, não vou dar mais spoiler aqui, porque eu já tô contando algumas coisas. Mas assim, esse é o número 1 pra mim. Outro jogo que eu citaria, Edgar, que você me fez essa pergunta, é um jogo que eu acho que talvez não estaria na lista de muita gente que está nos assistindo aqui. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Eu acho um jogo incrível, é um jogo de mundo aberto. Sim. Mas eu preciso justificar por que ele é um jogo tão importante para mim. Imagina que você receba uma missão, porque o jogo é assim, ele chega a te dar uma missão. Vá até uma indústria, você vai sequestrar um traficante de drogas, mas você não pode matar ele. Eu quero ele vivo aqui pra mim. Você vai arrumar um jeito. Ele tá lá naquela indústria, tem uma base inimiga, cheio de inimigos, e você se vira. E é missão atrás de missão nesse nível. E você tem que... Se você vai entrar pelo duto, se você vai por cima de helicóptero, você vai chegar atirando, você vai chegar de forma furtiva, você decide. Então, é isso que me encanta, Isaac, no mundo dos jogos. Eu sou cinéfilo também. Porém, é um entretenimento passivo, o cinema. Magnífico, adoro. Mas o videogame, ele é um entretenimento ativo. Você faz a sua história, Edgar. Entendeu? Como no caso do Metal Gear. Eu quero fazer... dar uma de Rambo e chegar lá, resolver do meu jeito, eu faço. Mas se eu quiser ir de forma tranquila e furtiva, eu vou também. Entendeu? Esse seria um deles. Não posso deixar de citar aqui um Resident Evil, né? É uma das minhas paixões, e eu citaria Resident Evil 2 Remake. Poderia citar o 1, que é sensacional, um Remake. Poderia citar o 4, que lançou aí mais recentemente, ano passado. Mas Resident Evil 2 Remake seria, sem dúvida, um dos jogos que está ali. Eu acho um remake incrível. Foi muito fiel ao jogo original, né? Tem lá alguns probleminhas, mas para mim, o que deu certo ofuscou aquilo que não deu muito certo no jogo. Né? Tem muito mais qualidades do que defeitos. Outro jogo que eu citaria, que eu acho que talvez seria até interessante pro Isaac, que é cinéfilo, sabe qual é? Detroit Become Human. É um jogo, Edgar, que fala sobre androides que agora lutam por direitos. Eles querem direitos. É um tema muito atual, que é a inteligência artificial. Os androides, eles querem os seus próprios direitos. Eles têm uma inteligência tão semelhante a nós que eles falam, pô, por que vocês estão tratando a gente como escravo? Vocês tratam a gente de qualquer jeito? Não, não vai ser assim. Pô, vocês tratam a gente como se fosse lixo? Não, agora nós queremos os nossos próprios direitos. Cara, é um jogo simples, não é um jogo difícil, é um jogo com uma história incrível. Mas tem 2 jogos que eu não poderia deixar de citar aqui, cara. É GTA V. Top. Simplesmente um dos jogos... Ele é o número 1, ele acabou de alcançar recentemente, Isaac, 200 milhões, cara, de visualizações. É o produto de entretenimento mais rentável da história. Mais do que cinema, mais do que a música. Você pode pegar álbum de qualquer cantor, de qualquer banda. Não supera GTA, cara, em rentabilidade, Edgar. Você pode pegar um filme, Vingadores, que foi um Avatar. Não supera.
Não supera o GTA. E o mais incrível do GTA V, né, um jogo de mundo aberto, cara, é uma coisa tão incrível, Edgar. Quando eu joguei GTA V pela primeira vez, depois de ter jogado exaustivamente, eu saía na rua e falava, cara, mas esse carro aqui parece o carro do GTA. Como essa planta aqui parece a planta do GTA. Cara, esse edifício aqui parece um edifício... Cara, é tão real o jogo que você, cara, fica, mano, é muito parecido com a realidade, cara. Muito parecido, né? Então, assim, é um jogo que eu citaria por tudo que envolve o GTA V e Red Dead Redemption 2. Vou citar um top 5 aqui. É chamado de GTA de Faroeste, é da mesma produtora. Gráficos incríveis, uma história magnífica. Cara, eu não sou casado, mas eu casei no jogo. Eu tive o sentimento de uma pessoa que casou no jogo, cara. Você casa no jogo, tem um dado momento, e aí você vai tirar foto, você vai passear com a sua noiva. Cara, é sensacional. Mas quem tá em casa assistindo falando, pô, mas eu vou comprar um jogo pra casar. Não, tem toda uma história. Cara, é um ambiente enorme, gigante, gráficos incríveis, uma história magnífica. E é isso. Então eu vou te citar 5 jogos aqui para não estender mais, e vocês fiquem à vontade. Ô, Eric, mas dentro desses jogos que você citou vários jogos, mas assim, eu quero saber qual que foi o mais desafiador, aquele que mais desafiou você como gamer. Certo. Olha, com certeza seriam os jogos do gênero Souls, né? Tipo Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, que é um jogo inclusive exclusivo na PlayStation, acho que agora vai sair pro PC também. Então, são jogos dificílimos, né? Inclusive, até agora, recentemente, um youtuber estava falando que ele demorou 10 horas para passar de um chefe, de um boss do Elden Ring. Então, pelo amor de Deus, eu não tenho tanta paciência, vou confessar para vocês, de verdade. Mas, eu vou citar aqui, para não me estender mais, o desafio que eu fiz no Resident Evil 1 Remake, que é zerar o jogo só na faca, né? É um jogo que te oferece armas, pistolas, bazucas, um monte de coisa, granadas. Mas você... um dos desafios que aí se linka com aquilo que eu falei dos troféus e conquistas, né? Os desafios, é você zerar o jogo só na faca. E pra mim, eu achava que até era impossível. Eu falava, cara, será que isso é possível? Ou será que isso é só pra um cara crânio lá da Coreia do Sul, um oriental, um cara muito inteligente? E aí, principalmente porque eu olhava a porcentagem, via que tipo assim, 1% só das pessoas que jogaram o jogo zeraram o Resident Evil 1 Remake só na faca. Falei, cara, será que isso é possível? Será que eu consigo? Vou tentar, pô. Não custa nada. Tentei, passou algumas horas, eu morri. Falei, putz, vou tentar mais uma. Tentei, fui mais além. Falei, pô, morri, fui mais além, vamos na terceira. E cada vez que eu ia tentando, eu ia mais além. Até que uma hora deu certo. Então eu levo isso como um momento bem marcante pra mim. Mas uma curiosidade, quanto tempo pra... esse percurso aí de tempo para poder você vencer, passar de fase na faca, como que foi isso? Quanto tempo? Cara, assim, pra você chegar nesse nível de zerar só na faca, você já não tá levando mais tipo 10, 15 horas como você levaria lá no início. Eu já sei todos os caminhos, já sei todos os puzzles, os quebra-cabeças, né, que você tem que resolver. Vou te explicar por que não demora tanto. Porque ao invés de você ficar matando os zumbis, você tem que fugir deles. Então eu ganhei tempo com isso. O mais complicado não é nem a questão do tempo, é a questão do quanto eu vou ser resiliente, o quanto eu vou conseguir apanhar e usar os itens de cura para que eu possa chegar até o final. Então, assim, talvez umas 4 horas. Por aí. Olha só que legal. Mas o normal de uma pessoa que pega Resident Evil 1 Remake para jogar, sei lá, pegou agora, assim, vou começar, pode ser que leve muito mais, vai levar muito mais do que isso. Mas é isso. Que aproveitando, você acredita que os games podem ser uma forma de arte? E como você vê a relação entre jogos e outras formas de expressão artística? Sim, forma de arte com certeza, não tem dúvida disso. E expressão, desculpa, qual que é a pergunta? A segunda? Você acredita que os games podem ser uma forma de arte? Não, sim, com certeza. E como você vê a relação entre esses jogos com a forma de expressão artística dos joguinhos? Você tem um teatro não, mas como fosse um cinema, mais ou menos? Cara, história, meio e fim. Olha, é aquilo que eu falei, por exemplo, do roteiro de Red Dead Redemption 2, né? Eu acho que o jogo, ele tem a transmitir para você várias mensagens, sabe? Muitas mensagens interessantes. O Detroit Become Human é um deles, sabe? É um tema muito atual. O jogo é de alguns anos atrás e ele já abordava a questão da inteligência artificial. Sim. Então, assim, eu acho que o jogo ele tem... O próprio The Last of Us 2, ele traz uma mensagem de quebra do ciclo do ódio. Sabe aquela coisa de vingança atrás de vingança atrás de vingança? Tem uma mensagem que ele olha e fala, cara, isso aqui não tá fazendo bem pra mim.
esse personagem, no caso, o personagem do jogo, eu tô falando, não eu especificamente, nesse ciclo de vingança que não acaba nunca, porque o meu companheiro aqui, meu amigo, matou o pai dela, que é médico, ela quer matar. E não termina nunca, irmão. Vamos quebrar esse ciclo, alguma coisa precisa ser feita. Inclusive, essa é a principal mensagem desse jogo. Muitas pessoas não entenderam isso. Acharam que o jogo exagerou um pouco, do tipo, mas aí você sai o jogo inteiro metendo bala em todo mundo e chega um momento que você quer... Cara, ela chegou no momento que ela caiu em si e falou, cara, não dá mais, velho, esse ciclo do ódio, eu vou quebrar. Então eu acho que, sim, a resposta seria positivo. Positivo? É. E te fazer uma pergunta, aproveitando, você falou dos jogos, mas não veio nenhum de esporte. Você citou 5. Certo. E de esporte, basquete, futebol, é uma área que você curte também? Agora você tá um jogo lá da Microsoft Xbox. Foi boa a sua pergunta. Forza, jogo de corrida. Pra mim, que me perdoem os fãs de PlayStation, Forza é o melhor jogo de corrida que eu joguei na minha vida. Especificamente o Forza Horizon, né? Que já tá aí na versão número 5. Com certeza é um grande carro-chefe da Microsoft. Ela sempre dá certo com esse jogo desde o início. Lançaram agora chamado Forza Motorsport. Foi bem aceito, teve algumas críticas, mas estaria o Forza. E já tive uma época, Edgar, que eu joguei muito futebol no videogame. FIFA, PES, International Superstar Soccer, né? Hoje até mudou os nomes, é EA FC, o outro é eFootball e tal. Mas sim, eu gosto também. Gosta também? É. E Need for Speed, você não gostava? Joguei bastante no Play e ainda jogo nos dias de hoje. Mas o Forza ainda aqui, ó. Forza, mano. Galera fala muito de Gran Turismo, né, do PlayStation aí, mas o Forza pra mim é bem superior. E eu tenho bastante gente que concorda comigo nisso. Com certeza. Ô, Eric, você comentou com a gente o jogo assim mais desafiador, né? Você falou de vários jogos, fez um ranking, um top 5. Sim. Mas eu quero saber aquele jogo assim que te marcou profundamente, aquele jogo que você tem um carinho especial, que se fosse pra colocar numa prateleira, você colocaria no lugar de destaque. Tem um jogo assim? Tem, Isaac, tem sim. Cara, eu daria destaque para um jogo lá do Master System. Aí você tá me fazendo me recordar lá do início dos anos 90, que foi o primeiro jogo que eu zerei, né? Eu queria até dar um parênteses aqui e falar por que zerar, né? Existe esse termo zerar. Na época do Atari era muito comum os jogos não terem fim, né? Você jogava um River Raid, um Enduro, um Pitfall, e o jogo, quando você chegava, você falava, vai terminar o jogo. O jogo ele só zerava. Ele fazia lá 9.999 e voltava do zero. Você fala, zerei o jogo, acabou, não tem mais o que fazer. Vai ficar nesse looping sem fim. No Master System, os jogos já tinham um final, Edgar. Sim. E aí, o que acontece? Eu jogando um jogo chamado Asterix. Cara, eu lembro de ter terminado o jogo assim, meio que na madrugada. Era moleque ainda, muito novo, né? Uns 9, 10 anos de idade. E aí, eu zerei o jogo e foi a primeira vez que eu vi um final. O final, ele vem, né? Com uma cutscene, uma cena. Você fala, cara, é muito diferente da época do Atari. Então, esse é um jogo. Esse é um jogo que eu carregaria que tem um valor emocional muito forte. Estaria em destaque ali. Colocaria vários, como esse top 5 que eu falei, mas esse é um deles. E aproveitando, como que você vê o impacto dos games na saúde mental? Como Olha, você vê? Edgar, é um assunto importante, né? É claro que, assim, mais importante do que a própria tecnologia é quem usa ela e como usa, né? Então, assim, nós temos aqui diante de nós um microfone. Sim. Nós estamos usando esse microfone para o nosso bem, para que a gente possa se comunicar. Mas se você der isso aqui na mão de um psicopata, ele pode usar isso aqui para matar uma pessoa. Então, isso é tanto para o cinema, para a TV, para séries e para os games também. Isso vai depender muito mais do usuário. O que eu posso trazer de destaque aqui, esses dias eu estava vendo uma pessoa jogando, inclusive o próprio The Last of Us 2, ele era um deficiente visual. E o jogo, ele tem uma chamada acessibilidade, que muda, você clica em determinado local nas opções do jogo, e o jogo fica acessível para pessoas que têm deficiência visual. Ela vê assim, meio azul, meio vermelho, o cara zerou o jogo. Tava em prantos, chorando. Pô, isso é sensacional. Uma pessoa que não perdeu boa parte das esperanças da vida dela, estava zerando The Last of Us 2. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo de um filho autista jogando Elden Ring, e foi sensacional ver aquele menino jogando Elden Ring e destruindo os chefões do jogo, os boss, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem um impacto muito grande, né? E vale destacar
que algumas clínicas de recuperação de pessoas com Alzheimer utilizam games para recuperar os seus pacientes, ou até para prevenir. Então, assim, os games têm seu impacto muito importante na sociedade. E é isso, cara. Então, pra mim, sim. Então você acha, assim, não é errado, mas você, aquele termo que, por exemplo, acontece alguma coisa de mortes, aí eles relacionam o videogame com aquele tipo. Então você também não acha correto esse termo? Não acho, cara. Não acho porque, às vezes, o mesmo mecanismo de jornalístico que tá dando essa matéria, no mesmo canal que tá falando sobre isso, tá passando uma novela que mata pessoas. Aí fica difícil dar credibilidade, entendeu? Tá passando lá um filme... John Wick, Velozes e Furiosos. Por que bater tanto nos games e não olhar que o cinema faz a mesma coisa, sabe? Sim. Por que os games tanto assim? Então, assim, aí entra uma coisa interessante, tá? Claro, os jogos têm classificação etária, sim, né? A Nintendo, ela tem o terceiro maior console vendido, que é o Nintendo Switch, mas ela partiu por esse mercado para crianças. É um portátil, são jogos aí, Mario, Donkey Kong, jogos mais para criança, e que tem dado muito certo. Então, para os pais que estão em casa, que falam, pô, mas eu não quero meu filho jogando The Last of Us 2. Ah, mas você tem aí outras opções. No próprio console PlayStation tem jogos para criança. Sim. Peppa Pig, sim, Lego, tem um monte de jogo, né? E assim, queria dar um destaque, né? A Nintendo, ela se destaca muito com o seu portátil, que é o Nintendo Switch, e não só porque é crianças, né? Porque os adultos estão lá jogando também. O cara que jogou, como eu, Mario, lá no início dos anos 90, pô, eu tenho vontade de jogar o Mario hoje, em 2024. Exatamente. Entendeu?